Olá família, graça e paz, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Tito capítulo 3, versículo 2 diz assim: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Palavra forte, né, abençoados? Versículo 2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos. O apóstolo Paulo, falando aos hebreus, ele disse: segui a paz com todos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, se tem uma coisa que nós devemos aprender na nossa caminhada, nossa conduta com Deus, é suportar uns aos outros. Suportar a maneira do outro pensar, do outro agir, do outro ver. Porque assim, nós somos indivíduos, todos nós temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E se nós não aprendermos a lidar com essas questões, suportar, ajudar, levar a carga uns dos outros, nós naturalmente vamos ser pessoas intolerantes, pessoas que não se colocam no lugar do próximo, pessoas que não conseguem se ver na mesma situação. E nós estamos revestidos de uma natureza humana debilitada, somos fracos, sabe? E precisamos entender o outro. É difícil? É, mas não é impossível. Sabe? Às vezes a gente está passando uma situação e a gente não entende que a estrutura que nós temos, a estrutura que o irmão Elcio tem, não é a estrutura que a minha esposa tem, não é a estrutura que o meu irmão tem, não é a estrutura que você tem. Então existem situações que eu posso julgar, mas se fosse eu fazia dessa forma. Sabe aquele, nós chamamos de construtores de obras prontas, né? Se fosse eu fazia diferente. Se fosse eu pensava diferente. Eu não agiria dessa forma. Mas é fácil a gente falar, sabe? De longe. É fácil a gente pensar porque a gente não está envolvido na situação. Então, às vezes eu passo por algumas situações e aí eu penso, eu posso passar por isso. Deus me incapacitou para passar por isso. Se eu estou dentro dessa luta, dentro desse problema, eu acredito, por fé, eu posso vencer isso. Você já pensou assim? Então, não existe, e eu posso até usar a frase que Paulo usou em 1 Coríntios 10, 13, não veio tentação sobre vós, senão humana. Com a tentação, com o desafio, com a dificuldade, querido, Deus também já te deu a capacidade para vencer. Ele já te fez mais do que vencedor sobre certas circunstâncias. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora, você não pode exigir que o outro venha vencer por você, venha conquistar por você, porque o outro é o outro. Então, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, olhar para as nossas capacidades e também as nossas debilidades, a gente vai aprender a respeitar e a entender o próximo. Um exemplo que eu vou dar. No outro dia eu estava pensando aqui, lembrando aqui, na minha cidade, eu sou do sul da Bahia, de uma cidade chamada Ibirataia, um abraço aí para os meus conterrâneos. Na minha cidade tem um jovem, ele é bem mais novo do que eu, não tão bem mais novo, mas ele é mais novo do que eu, e esse jovem era um talentosíssimo jogador de futebol. Sabe, você já viu Ronaldinho Gaúcho jogando?
por certo já, esses jogadores habilidosos como o Messi. Pense em um jovem que na época ele tinha lá seus 18, 19 anos. Este jovem era um cracaço na minha cidade. E todo mundo dizia, esse jovem aí ele vai ser famoso, ele vai ser um artista do futebol, ele vai ser reconhecido. E os times, sabe, aqui mesmo da Bahia, por exemplo, o Bahia, o Vitória, trouxeram ele, fizeram teste com ele, ele passava nos testes, o menino era um mágico com a bola, sabe? As pessoas finais de semana iam assistir, quem é meu conterrâneo, quem são os meus conterrâneos, sabe de quem eu estou falando, não vou dar nome aqui, mas as pessoas iam para o estádio ver esse garoto jogando, as pessoas iam para as quadras ver esse garoto jogando, era talentosíssimo, demais, demais, dava prazer, até quem não gosta de futebol, dava prazer ver aquele jovem jogando. E passou-se um tempo, foi apresentado para ele o mundo das drogas, né? Ele começou a se envolver com as drogas, ele se perdeu, entrou no mundo do vício, né, do crack. Esse jovem ficou derrotado. Ele não era apenas um viciado. As drogas parece que corroeram seus neurônios, ele falava diferente, abandonou os estudos, sabe? Era um jovem simpático e a garotada, as moças da cidade ficava tudo afim desse jovem. E hoje esse jovem passa na cidade desapercebido. Ele é desprezível pela sociedade, desprezado, sabe? E um outro dia eu estava refletindo e há algum tempo atrás eu estive na minha cidade e Deus tocou no meu coração para procurar esse moço. Eu queria conversar com ele, eu queria entender, procurar entender o que passava na mente dele. E aí eu me encontrei com ele no meio da rua, uma cena lamentável. Eu me encontrei com ele, aí eu peguei na mão dele, abracei, ele me chama de Efinho, ele é Efinho, Efinho. E aí, rapaz, como é que tá você? Tudo bem? E aquele jovem que eu tive o prazer de vê-lo jogando, alegre, feliz, um artista na nossa cidade, eu vi aquele jovem numa situação de causar tristeza. E a primeira coisa que aquele jovem me fez foi um pedido, me dá uma roupa. Eu disse, nossa, eu não posso estar vendo isso. É sério isso? Ele me pediu uma roupa, eu consegui umas roupas para ele, acho que uma camisa, alguma coisa do tipo. Ele me pedindo um socorro de roupa, ele todo lá. E eu disse, meu Deus, como a droga, né? Como as drogas destroem a vida, os sonhos. Então assim, abençoado, eu estou falando de um posicionamento que é muito fácil eu bater no meu peito e dizer, graças a Deus, eu fui jovem, eu passei por tantos problemas na minha vida, eu não fui criado com os meus pais, eu sempre, a partir dos 15 anos, eu já trabalhava para, na medida do possível, conquistar as minhas coisas. Mas eu nunca me deixei influenciar, eu entrei logo no mundo do esporte também, das artes marciais, nunca me envolvi com criminalidade, com droga, essas coisas. Eu venci, eu posso dizer que eu venci. Mas eu não posso, sabe, olhar para aquela pessoa e dizer assim, não venceu porque não quis, porque quis andar no mundo das drogas, porque cada um tem a sua estrutura. Então isso, abençoado, eu tiro como uma lição de vida que vale para todos os setores, sabe? Talvez você conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu uma profissão. Escute, não olhe para o seu colega lá de escola que não conseguiu terminar o 2º grau e não conseguiu desenvolver uma atividade, uma profissão na vida. Não bata no seu peito com orgulho, porque eu consegui, ele não, porque eu venci na vida, ele não. Porque todo mundo tem as suas lutas. Todo mundo tem a sua trajetória, sabe? Então, não menospreze, não despreze. Às vezes você trabalhou, conquistou, comprou um carro e uma casa. Não despreze aquele que constituiu uma família e mora lá no interior. Porque ele valoriza o pouco que ele tem. E muitas vezes você tem muita coisa e não sabe valorizar, não sabe ser grato a Deus. Ser rico da graça de Deus
Não é ser vaidoso, não é achar que é melhor do que o outro, que é superior ao outro. É você se sentir realizado com aquilo que você possui. É você valorizar o que você tem. Eu não tenho que valorizar o que é no sentido de desejar, tá? Eu valorizo porque o outro conquistou, porque o outro foi, porque o outro venceu. Mas não é no sentido de desejar o que é do outro. Eu tenho que valorizar, priorizar, abraçar e agradecer a Deus por aquilo que eu sou, por aquilo que eu conquistei. Eu tenho a minha família, eu tenho o meu estilo de vida. Cada um escolhe aí o seu estilo de vida, cada um decide aí o que quer fazer, né? Mas eu tenho que valorizar. Se tem alguém que tem que ser fã de mim, sou eu mesmo. Eu tenho que ter orgulho da minha pessoa, eu tenho que ter orgulho do que eu consegui. Existem pessoas que têm complexo de inferioridade, que parece que a grama do outro é melhor, é mais verde do que a dele. O casamento do outro é melhor do que a dele. Não, muitas vezes todos nós temos dificuldade, todos nós temos problema, mas nós precisamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades e viver as nossas vidas. E não ficar pensando, eu poderia ser assim, eu poderia ser assado, eu poderia... se eu tivesse ido mais longe. Eu sou atleta, eu não sou atleta profissional mais, mas eu fui pugilista, né, profissional. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas você teve talento, você poderia ter chegado mais longe, você poderia ter conquistado. Ainda ontem eu estava dando umas aulas aqui a uns alunos e depois eu parei um pouco e pensei aqui nos meus afazeres aqui. Falei, rapaz, se na época eu com 22 anos comecei a praticar boxe, se na época na minha cidade eu tivesse tido um apoio da prefeitura, dos órgãos, dos empresários, se eu tivesse tido um apoio no setor esportivo, sabe? Um incentivo. Eu acho que eu teria conquistado algo. Se eu tivesse tido um incentivo para treinamento, para desenvolvimento, eu teria ido longe. Mas hoje eu paro com 40 anos e eu não cheguei. Eu vou agora me lamentar. Querido, eu já tenho 40 anos, eu não vou retroceder no passado, não. Eu tenho que viver a minha vida. Graças a Deus que eu me encontro onde eu me encontro, fazer igual a Tiririca, eu estou. Não tenho que ficar preso àquilo que não deu certo, àquilo que não foi para frente, àquilo que isso, aquilo que aquilo. Não, abençoados. Então, o conselho que eu te dou, seja feliz, viva a sua vida, descanse a tua alma, descanse o teu coração, sabe? Não queira humilhar o outro porque não conseguiu, mas também não se sujeite, não viva debaixo de um complexo de inferioridade, olhando porque o outro foi e você não foi, porque o outro conquistou e você não conquistou. Querido, valorize a sua vida, agradeça a Deus pela sua vida, pela sua história. Você é um vencedor aí, você conquistou aí. Conte com o que você tem, não faça plano com aquilo que não está em tuas mãos. Tá bom? Fica aqui este conselho, se é que eu posso chamar isso de um conselho, de um incentivo. Vamos que vamos! Vamos olhar para o eterno, ao teu consumador da nossa fé. Seja feliz com o que você tem hoje, que o dia de amanhã pertence ao Papai do Céu. A nossa vida aqui é passageira. Lembra do testemunho que eu falei aqui acerca do jovem jogador? Então muitas vezes a gente acredita que aquele vai chegar, que aquele vai conquistar, que aquele vai alcançar. E muitas vezes leva um bale da vida, um tombo na vida e não se levanta. Você está de pé pela fé. Continue firme. Continue focado. Quem sabe você, mesmo com as suas debilidades e as suas limitações, você não pode ser um exemplo para muitos jovens, para muitas pessoas. Você não pode ser alguém que vai inspirar. Vamos levantar a cabeça e vamos continuar? É isso aí. Graça e paz.